Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje você irá conferir tudo o que aconteceu no 7º INCAD, evento em homenagem ao Dia do Administrador. Veja agora. Para marcar a data em que se comemora o Dia do Administrador, dia 9 de setembro, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro preparou atividades especiais aqui no 7º Encontro de Administradores na Bolsa de Valores. O evento contou com a participação de mais de 1.300 pessoas nos auditórios do Centro de Convenções da Bolsa de Valores do Rio e teve como tema a gestão das organizações e o futuro do trabalho. A abertura do 7º INCAD foi feita pelo presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, pelo secretário municipal do Governo do Rio, Rodrigo Betlin, pelo conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, administrador Rui Otávio Bernardes Ribeiro, e pelo presidente do Grupisa, Carlos Monerá. Dia de aniversário. Aniversário 9 de setembro da profissão regulamentada que nasceu formalmente em 1965, a nossa Lei 4769. Dia de aniversário é tempo de retrospecto, de rever o que passou, de retemperar vontade, de derivar um pouco de satisfação das conquistas auferidas e das dificuldades encontradas. Mas também é tempo de reafirmação de novos propósitos, de conquista de novos desafios, de reafirmação e afirmação da profissão. 1965, regulamentação da profissão, mas todo um processo anterior levou às condições e à eclosão desta formação e da Lei 4769 em 65. Hoje se coloca de forma muito importante os dois grandes desafios para a nossa profissão. Primeiro, o varejo dos direitos humanos, o cotidiano da aplicação daqueles que defendem o politicamente correto nas organizações sustentáveis, com responsabilidade social, empresa cidadã, né? Ética empresarial. Não só esses conceitos mais amplos, mas o varejo dessa aplicação é fundamentalmente uma responsabilidade também do administrador. Quando o administrador, enquanto cidadão, não participa dos fatos que o envolvem, no cotidiano, da realidade da empresa, ele está concretizando a discriminação que existe no seio das organizações. É a organização, a lei diz que não pode, mas é a organização que ainda discrimina o negro, a mulher, o idoso, o portador de deficiente, o homossexual. É a organização que concretiza na sua realidade difícil o desrespeito aos direitos humanos. Não adianta a lei sim, adianta a lei sim, é preciso a legislação, isso é um avanço, mas não é porque temos a lei que nós vamos tê-la cumpridas no dia a dia e no cotidiano do mundo do trabalho. Temos hoje um seminário fundamentalmente comprometido com isso, com o compromisso da OIT, do trabalho decente, e o profissional de administração não pode se furtar à conquista, à efetivação desse desafio. O segundo desafio é o desafio de desenvolvimento. Não há dúvida que não há país subdesenvolvido, já nos dizia o Drucker, né? Há país subadministrado. Os países são subdesenvolvidos porque são mal geridos. Podemos até dizer que um dos indicadores de desenvolvimento econômico, social e político de uma nação é efetivamente o grau em que essa sociedade atribui importância ao tema gestão. Somos também retardatários nesse processo e nesse compromisso, na gestão pública e na gestão privada, na iniciativa particular ou na gestão do bem comum feito pelos governos em suas diferentes instâncias. E esse é o segundo desafio que se coloca nessa crise. Que fique esses dois desafios como compromisso da nossa profissão, da nossa categoria, na contribuição que podemos dar para oferecer ao país uma sociedade mais justa e mais fraterna.
Ser um estudante registrado no CRA-RJ traz inúmeros benefícios para os futuros profissionais de administração, além de deixá-los cada vez mais próximos do seu conselho. Confere se está tudo certo, por favor. Para se cadastrar no CRA-RJ, preencha o formulário online no site do conselho e coloque em anexo uma cópia da sua identidade, uma foto 3x4 e uma declaração atualizada da sua faculdade, informando o período que está sendo cursado. Venha fazer parte do CRA-RJ. Em mais uma iniciativa pioneira entre as instituições de representação profissional no Brasil, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro criou a Universidade Corporativa Gilda Nunes. A UCGN é uma plataforma de educação à distância, que agora reúne, além dos cursos gratuitos DTCOM e os cursos de pós-graduação Cesumar, que já eram oferecidos para os profissionais registrados, a Web Aula CRA-RJ. Uma nova ferramenta que amplia a grade de educação profissional continuada com a oferta de mais de 200 cursos em diversas áreas, com descontos especiais para os profissionais registrados no Conselho. Acesse ucgildanunes.org.br e conheça esse novo conceito em educação profissional. O primeiro dos 3 painéis do 7º ENCAD falou sobre emprego e trabalho decente, a modernização das relações de trabalho e contou com a presença do coordenador do projeto MAP do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, José Ribeiro Soares Guimarães, e do conselheiro do CRA-RJ e presidente do Instituto de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wallace de Souza Vieira. A quem se aplica o conceito de trabalho decente? Ao conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou seja, não se trata apenas, às vezes a gente pensa, trabalho decente é apenas aquele trabalho formal, de qualidade, com carteira de trabalho assinada. Não, se aplica a todas as pessoas que têm direitos e vivem do trabalho, né? E também aquelas pessoas que estão à margem do mercado de trabalho estruturado. Diante disso, foi criada uma agenda global de trabalho decente que delineia uma estratégia de ação. Então, ela afirma o direito do trabalho e sua importância central nas estratégias de superação da pobreza, de desenvolvimento sustentável, ampliação da cidadania, aqueles pilares que o presidente Wagner Cirqueira mencionou aqui, a promoção dos direitos humanos. E é também um mecanismo que estimula a produtividade e o dinamismo das economias. Já o segundo painel contou com a mediação do administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo e com grandes profissionais que falaram sobre empregabilidade e as novas formas de trabalho no século XXI. Então, o primeiro cuidado que o administrador tem que ter: eu assino a carteira e estou garantido? Não. Por que eu não estarei garantido? Porque se ele for à justiça, ele pode amanhã ver refletido na sua sentença o princípio da primazia da realidade. E aí surge a terceirização, que é o outro aspecto que a gente está discutindo muito esta semana, inclusive. Quando a gente estava também se reportando à palestra do professor Faisal em relação a gerar mais empregos, será que eu devo ser completamente contrário à aprovação do projeto 4330, que trata da terceirização? Sob a alegação de que isso é precarização das condições de trabalho? Se a Constituição diz que eu tenho que incentivar a formação de empresas, como é que eu posso ser contrário à terceirização? Se a terceirização acabar, implica o quê? Em destruição de algumas empresas, certo? Que prestam serviço para outras empresas. Terceirização não é contratar mão de obra barata, é contratar mão de obra com expertise, com atividade que eu não quero desenvolver. É isso que é terceirização. O terceiro e último painel do 7º ENCAD, Organizações e Inteligência Competitiva, a ampliação de oportunidades no cenário global, foi mediado pelo conselheiro do CRA-RJ, administrador Antônio Andrade. Participaram como painelistas Alfredo Passos, consultor especialista em inteligência competitiva, administrador William Barreto, gerente da Eletrobras, e José Geraldo Pereira Barbosa, coordenador do mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade Estácio de Sá.
Inteligência competitiva é uma técnica que surgiu nos anos 90, foi idealizada por um grupo de americanos numa escola de Harvard, por um professor que todo mundo está aprendendo na escola, sempre chamado Michael Porter. Porter, junto com outros professores, com mais outros colegas da área de marketing e outros da administração pública, começaram a fundar uma sociedade que chama Society of Competitive Intelligence Professionals para estudar esse assunto chamado inteligência competitiva, que, aliás, nesses últimos dias está muito presente. Inteligência competitiva é o profissional que atua com informação. Então, nessa atividade ou nessa definição, você vai ver que inteligência competitiva é um programa sistemático e ético de coletar e analisar informações sobre as atividades dos concorrentes e as tendências gerais de negócios para atingir os objetivos corporativos de uma empresa. Ou seja, a matéria-prima de inteligência competitiva é informação. Então, informação é algo que se faz por um trabalho ético e legal. Então, inteligência competitiva é o trabalho que alguém faz buscando informação legal, ou seja, a informação que eu vou exatamente olhar em jornais, revistas, bibliotecas, dissertações de mestrado, doutorado, na biblioteca, em vários lugares, relatórios que eu vou por aí encontrar. Então, o que eu não estou encontrando por aí, já começa a ser outra discussão. O que é importante nesta disciplina? Eu ser objetivo, claro e me fazer entender. Aqui tem a foto e a foto ajuda a entender o que eu quero dizer. Agora, eu não posso tratar com meias palavras. Eu preciso ser muito claro na minha informação, porque eu estou tratando com alguém que é gestor e administrador de uma empresa. Então, se eu estou dizendo o concorrente vai fazer uma determinada ação, o preço baixou, o preço subiu, não dá para ele ter dúvida no que eu estou falando. Então, é exatamente essa a preocupação que eu tenho de ter quando eu estou falando a respeito de uma análise, de uma informação. Então, precisa ser muito claro, muito objetivo com relação a isso. O 7º ENCAD ainda contou com uma série de premiações. A primeira delas foi para o administrador André Webb, que venceu a primeira mostra científica de administração promovida pelo CRA-RJ com o artigo Rede de Saberes Coletivos, um ambiente complexo para aprendizagem colaborativa em estágios supervisionados em cursos de administração. Em seguida, foi realizada a solenidade de entrega do Prêmio Honra ao Mérito em 2013, com a finalidade de homenagear pessoas que tenham se destacado e contribuído para o desenvolvimento técnico-científico da ciência da administração ou realizado relevantes serviços e trabalhos no campo da administração. A reitora da Universidade Salgado de Oliveira, professora Marlene Salgado de Oliveira, foi premiada na categoria Contribuição Honorífica. Na categoria Contribuição Profissional, a administradora Yara Maria Guimarães Assis Resina foi escolhida. E na categoria Contribuição Benemérita, o comendador Júlio César da Costa foi homenageado por sua atuação como diretor de programas e projetos da Associação Beneficente dos Professores Públicos. Finalizando o dia de comemorações, foi encenada a peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, seguida pela palestra A Gestão das Organizações através das Artes, ministrada pelo presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira. Este foi o Administração em Debate. Na próxima semana nós teremos um novo programa para você. Até lá!